Vamos então ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs aqui presentes o Salmo 37, com o seguinte título: O destino do ímpio e as práticas do justo. O Salmo 37 ele tem essa dualidade, né? Ele trata então de extremos aí, trata do ímpio e ao mesmo tempo também trata do justo, a relação que existe entre essas duas categorias, essas duas pessoas, né? Então, Salmo 37, farei então a leitura agora do capítulo então 37, capítulo 37, versículo de 1 ao versículo 12, que é onde nós vamos fundamentar então a nossa, versículo 11, vamos fundamentar então a nossa pregação dessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa dos que levam a cabo, do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não nos trata, Deus, segundo as nossas justiças, o Senhor não nos trata segundo, Senhor Deus, as nossas obras, mas o Senhor nos trata, Senhor Deus, com graça, o Senhor nos trata com misericórdia. Nós sabemos que todos nós que estamos, que viemos agora prestar culto ao Senhor, precisamos, Senhor Deus, de ter uma noção clara disso aí. Que nós não somos nada por nós mesmos, que nós não damos conta de construir nada que seja à altura daquilo que o Senhor é, da Tua santidade, da beleza da Tua santidade. Mas nós contamos, Pai Deus, com a Tua misericórdia, contamos, Senhor Deus, com a graça que o Senhor sempre dispensou ao Teu povo. E é fiados e confiados, Senhor Deus, na ação do Teu Santo Espírito, que nós estamos aqui agora para compartilhar a Tua santa palavra, a palavra do Senhor. Por isso, me toma, Senhor Deus, nas Tuas mãos, toma, Senhor Deus, esse recinto nas Tuas mãos, toma cada presente aqui nas Tuas mãos, Senhor Deus, e nos fala, através do Teu Santo Espírito, na ministração da Tua palavra. Nós orando assim, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Salmo 37 ele é uma narrativa, ou seja, um discurso, uma narrativa aqui que o servo do Senhor no passado, Davi, ele fez em um momento que ele estava num estresse muito profundo, numa situação de estresse, onde ele estava questionando a sua existência, né? Imagino eu que ele estava, quando ele escreveu, ele devia ter alguma situação de perseguição do sogro. Você imagina ser perseguido pelo próprio sogro, o Saul, rei Saul. Também tive perseguição de inimigos que, vez por outra, ali na sua vida, ali no seu reinado, até antes disso aí, também ele é perseguido por alguns inimigos. Na família dele era o caçulinha, e pelo fato de ser caçula, as tarefas mais rudimentares, mais sujas, no contexto histórico daquela época, cabia então ao filho caçula, e ele era então o que cuidava das ovelhas ali do seu pai, do redil. E com isso aí a aparência dele não era muito boa, não. Ele tinha algumas situações de conviver então com as ovelhas, e tudo aquilo ali então gerava no decurso da vida dele, aquilo ali gerava um grande estresse na vida dele e incomodava ele. E quando eu acho que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para nos deixar esse trecho aqui da palavra de Deus, então expressa então assim, o sentimento dele, dessa condição, desses estresses, dessas dificuldades que ele passou pela vida. E então, nesse sentido, esse salmo aqui, quase que a totalidade dele,
Ele é um salmo que nos chegou até hoje, está na palavra de Deus, então, ele é uma pedagogia. Pedagogia é um ensino, né? Ele é um ensino, então, para se tratar de situações anti-estresse, que todos nós estamos sujeitos. Da mesma forma que Davi, na época dele, estava sujeito aos estresses, pelas perseguições, pelas dificuldades, pela situação que o circuncidava, ou que estava em torno dele. Então, esse salmo, então, eu entendo, e na meditação dele nos leva àquela, então, a pedagogia, como nós hoje podemos tratar, então, com os estresses que nós estamos sujeitos. O Salmo 137, então, aborda uma crise existencial pertinente, no caso lá de Davi, e hoje nos ensina isso aí, uma crise existencial pertinente a um status quo pré-estabelecido, né? Ou seja, o status, aquilo que está acontecendo. Status é uma condição. Então, aquilo que está acontecendo, então, ele vai abordar essa questão existencial, que hoje nós estamos também sujeitos, de igual forma Davi esteve, né? E ele é uma chamada também, ele não é uma chamada, e aí já vai um entendimento para nós fazermos, então, essa exposição. O Salmo 37 não é uma chamada a um confronto. Olha bem, meus irmãos e minhas irmãs, ele não é uma chamada de um confronto entre duas categorias, né? O Salmo 37, de forma alguma, ele é uma chamada, uma disputa que está instigando o ímpio lutar contra o justo, ou o justo lutar contra o ímpio. O foco do Salmo 37, que nós vamos estudar aqui, parte dessa exposição nossa, se Deus assim nos permitir, o foco do Salmo 37 é o justo. O que o justo tem que fazer sem preocupar com o ímpio? O ímpio, Deus vai cuidar dele, né? Mas o justo, sim, o justo ele tem um foco. O que ele tem que fazer? Quais são as práticas que ele tem que exercitar no transcurso da sua vida? E quando nós falamos de justo, e quando nós falamos de ímpio, o que é o ímpio, né? O ímpio é o que na Bíblia toda tem, no Novo e no Antigo Testamento, tem essa palavra ímpio aí. O ímpio é aquele que não foi alcançado pela graça de Deus. O ímpio é aquele que não é eleito. O ímpio é aquele que está vivendo no mundo, igual nós estamos vivendo no mundo temporariamente, como pessoas transitórias por esse mundo, o ímpio também está. O ímpio ele pode estar na igreja, junto conosco, com o eleito. O ímpio pode estar no trabalho, o ímpio pode estar em qualquer situação. Temos o ímpio convivendo, então, com o justo. Mas o justo não. O justo ele tem um tratamento especial. O justo é aquele que é o eleito. O justo é aquele que foi salvo pela graça de Deus. O justo é aquele que é cidadão não desse mundo, mas o justo é o cidadão que vai morar no céu. Enquanto o ímpio ele se fundamenta, ele articula, ele vive, ele trabalha para esse mundo aqui, né? Conviver e viver nesse mundo. Não, o justo não. O justo, o destino dele é outro, né? A morada dele é outra. Ele está aqui de uma forma transitória, né? Justo e ímpio, ela é uma categoria, volto a repetir esse termo aí, que ele não tem dualidade nele, que não tem polarização. Ultimamente nós ouvimos muito essa palavra polarização, né? O que é a polarização? Polarização é uma dualidade que vem do grego, né? Do dualismo grego, e isso antes de Cristo. Depois ali no século III da nossa era, da era cristã, surgiu ali na Pérsia, hoje o Iraque, né? A questão do dualismo também, que pega uma mesma categoria, e nessa categoria, uma hora ela age num polo, outra hora ela age no outro polo. Por exemplo, política. Política ela é uma categoria que pode ser dualizada, que ela pode ser dicotomizada. Que a política, um exemplo, pode ter esquerda e pode ter o quê? Direita. Mas na essência tudo é o quê? Política. Agora, ímpio não. Nele não cabe dualidade. Dele não cabe o maniqueísmo lá da Pérsia, né, que é essa dualidade. O justo é justo e o ímpio é ímpio. O justo ele pode ser mais justo ou menos justo, mas ele é justo. O ímpio ele pode ser mais ímpio ou menos ímpio.
mas ele é ímpio. Então é para essas categorias aqui que nós vamos tratar, que o Salmo está tratando, então, para aquele que é justo, para aquele que é eleito, que é salvo pela graça de Deus. Então o Salmo 37, que nós vamos meditar então agora, que ele é um convite à reflexão, duas partes eu quero dividir então essa exposição aqui. Primeiro que ele é um convite a uma reflexão do pensar, o destino do ímpio. Nós só vamos pensar, fazer uma reflexão, sem que deixar que isso aí nos afeta. E segundo, ele é um convite ao conhecimento das práticas do justo. Aí sim, a segunda parte do nosso sermão. É aquilo que nós temos que fazer. Mas nós temos primeiro que entender, entender, refletir, pensar a respeito então do que é o ímpio. E aí nós elencamos aí diversas, ou seja, 7 situações que um ímpio vive, que na existência dele, quando eu falo existência, não é vida. A existência é aquilo que você existe, passa por aqui para existir. É esse pensamento filosófico do existencialismo, do Jean-Paul Sartre, que ele fala que a pessoa só existe, acabou o que acabou. Então o ímpio ele tem esse pensamento a respeito do ímpio. Primeiro, o ímpio e o justo, a primeira verdade em relação ao ímpio. O ímpio e o justo sempre coexistiram, ou seja, eles coexistem simultaneamente. É igual eu disse aqui na introdução. Na igreja pode ter ímpio, é o chamado joio, E na igreja tem muito o quê? Justo, é os chamados eleitos, Sempre existiu. Desde o início do relato bíblico, nós vemos essa questão do ímpio conviver com o justo. Só o caso lá do Abel e do Caim. Logo no início ali, em Gênesis, os filhos de Adão e Eva, um era ímpio e o outro era justo. Lá em Hebreus fala que Hebreus, no Novo Testamento, referindo-se a Abel, fala que Abel, o justo, ele tinha obras que ele foi considerado por Deus na Bíblia Sagrada, já depois, já no Novo Testamento, considerado uma pessoa justa, mostrando que eles coexistiam. Sempre vai ter isso aí. E na perspectiva de mostrar, irmãos, para nós é o seguinte: você sempre vai conviver com o ímpio, o justo sempre vai ter essa convivência com o ímpio. Não tem como a gente fugir disso enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nesse mundo. Davi, um exemplo, o escritor do Salmo 37, inspirado pelo Espírito Santo. Davi é considerado justo, uma pessoa muito justa, tanto é que no Novo Testamento é o homem segundo o quê? Coração de Deus. Mas ele teve que conviver com o sogro dele, que era um ímpio, um idólatra. Consultou o necromante, acabou se suicidando, demonstrando o seu caráter de impiedade. Jesus, o justo, conviveu com quem? Judas, um ímpio. Durante o ministério dele, terreno, 3 anos e meio convivendo com o ímpio. Então tem essa simultaneidade, o apóstolo Paulo convivendo, então um justo convivendo com os imperadores romanos. Atualmente nós estamos convivendo aí com ditadores, que de Deus não querem nada e para Deus não fazem nada. Mas nós estamos convivendo com isso aí. E não tem como deixar de conviver. Então essa simultaneidade. Segunda verdade é que o ímpio prospera. E aí já começa a mexer com a gente, O ímpio prospera. Alguns anos atrás tinha um traficante lá na Colômbia, Pablo Escobar. Parece que morreu, Tem bem certeza se morreu ou não, ainda tem dúvida disso aí. Mas o Pablo Escobar tinha uma fortuna incomensurável. Que eu imagino que os que estão aqui e os que estão nos ouvindo também, não conseguiu acumular o patrimônio que o Pablo Escobar acumulou. Ele prospera financeiramente. É uma realidade. E nós justos, estamos aí convivendo e vendo isso aí o tempo todo. Terceiro, refletir e pensar a respeito do ímpio, que a natureza do ímpio, ela é inclinada para o mal. E o Salmo 1, primeiro Salmo da Palavra de Deus, fala que o homem, o justo, ele é como uma árvore frutífera, plantado ali nas correntes de água, e fala que ele antes do seu prazer está o quê? Na lei do Senhor, isso é o justo. E na sua lei ele medita o quê? De dia e de noite. Mas o ímpio
Não tem prazer nisso aí. Versículo número 4 fala que o ímpio não tem esse prazer. Vou até pedir permissão e ler aqui o versículo 4 de Salmo 1, onde diz o seguinte, em relação ao ímpio. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, mostrando essa contrariedade. Quarta verdade a respeito do ímpio. O ímpio não confia em Deus. O ímpio, ele confia, no seu braço. Eu posso. Eu realizo. Eu vou realizar. Ele confia no seu braço. Existem também, ele confia em carros e cavaleiros, é uma expressão lá do Antigo Testamento. Ele confia em carros e cavaleiros, porque era um armamento bélico muito poderoso que tinha naquela época, eram os carros de guerra, né? Ele confiava nisso aí, nessa artilharia, né? O ímpio, segundo Jeremias, ele confia na sua sabedoria, na sua força e na sua riqueza. Essa é a confiança dele. Mais um ponto aqui, o ponto número 5, a satisfação do ímpio, ela assenta quase que somente, e aí nós temos que ter exceções, né, irmãos? Raríssimas exceções. A satisfação do ímpio assenta quase que somente no mundo. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. E essa história é antiga. A Babilônia nos mostra isso aí, né? O Império Romano com seus banquetes, que terminava sempre em orgias, é que nos mostra isso aí, né? Que ele não tem satisfação nas coisas de Deus. Nós temos diversos bancos aí vazios. Se o ímpio tivesse satisfação em Deus, isso aqui estava entupido de gente. Mas não. Quem tem satisfação nas coisas de Deus é o justo, né? O ímpio tem satisfação hoje no carnaval, em jogos, em orgias, e assim por diante, né? Esse é o prazer dele, isso é o que dá satisfação para ele. Esse é o ímpio. E o sexto aqui, o ímpio não faz o bem voluntariamente. O ímpio, quando ele vai fazer um favor, ele quer um retorno. Aí nós temos os militantes, os meliantes e outros antes que tem por aí, né? Ele não está fazendo aquilo para a honra e para a glória de Deus. Ele está fazendo aquilo para a sua glória. Ele está fazendo aquilo para manter um controle. Ele está fazendo aquilo para manter um poder totalmente contrário daquilo que o reverendo Renan dirigiu como cântico aqui, o poder, a honra e a glória para Deus. O ímpio não, ele faz tudo isso para ter poder, para ter a glória, para ter o controle. E por último aqui, o ímpio ele é mentiroso. E o pai da mentira é o diabo. Desde o início, o pai da mentira é o diabo, ele está vinculado ao diabo, ele é mentiroso. E nós temos uma classe no Brasil, né? Infelizmente, uma das classes no Brasil. Espero que não esteja sendo injusto com essa classe, que são os políticos, né? Como eles são mentirosos. Como eles mentem para a gente. E o ímpio, então, ele tem prazer na mentira. Então, essa reflexão é um pensar, né, a respeito dos ímpios. Agora nós vamos tratar do que interessa mais para nós, que é o nosso caso, aquilo que cabe a nós, o que o Salmo 37 está nos intimando, convocando, então, a fazermos. Nós, então, o quê? Aqueles que são justos, aqueles que são justificados no Senhor. E eu quero, então, deixar, então, 3 situações aqui, das práticas do justo. O que o justo tem que buscar? Como que o justo tem que viver? E a primeira prática aí é que o justo, ele não... Vamos começar primeiro com a negativa, né? O que o justo não deve fazer? E o Salmo, agora, falei para vocês, o foco aqui não é brigar com o ímpio. É o que o justo não deve fazer. E deixa o ímpio para lá, né? E que depois nós vamos ver o que acontece com o ímpio no final de tudo isso aí, né? Primeira coisa, no Salmo, no versículo número 1, que é bem claro, aí 2 situações que o crente, o salvo, o justo, ele não pode se empenhar nisso aí. Primeiro é não indignar por causa dos malfeitores. Ele não pode se indignar, ele não pode se irritar. Indignação é irritação, é revolta, é aquele sentimento que eu não aceito, eu não quero, não aceito que isso seja desse jeito, de jeito nenhum. Eu não aceito que o fulano de tal lá, ele está morando numa mansão, que ele extorquiu o dinheiro daquilo e que isso aí para mim está errado. Eu não quero essa situação aí para mim. Eu não aceito que se deixe dessa forma. E aquilo ali vai causando uma situação de ansiedade em mim, vai desencadeando sentimentos, né? Chega ao ponto de ter práticas erradas.
Uma pessoa indignada é uma pessoa que está propensa, então, se não houver um estancamento disso aí, ela cometer, então, práticas erradas, né? Práticas contrárias, então, à palavra de Deus, prática aquilo que Deus espera, então, do justo. Então, primeiro é não indignar, não revoltar. Nós passamos por um momento aí, 2 semanas atrás, né? Eu percebi um clima assim de revolta, né? Do que está acontecendo no Brasil e em outras partes também do mundo, para essa revolta, essa indignação, né, com o que está acontecendo. Então, indignar, né? E indignação, meus irmãos, eu acredito que nós estamos sujeitos a isso aí. Vou contar um exemplo que há pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos, aconteceu comigo. Me permita contar um exemplo, o que é uma indignação. E essa indignação tem que ser estancada. Terminou o culto, nós estávamos aqui 8 horas, estudo bíblico, 8 horas e 8h30 aqui na porta da igreja, e as aulas estavam terminando. Eis que, se não, aparece ali no colégio uma Mercedes Sport, e que eu fiquei assim olhando o carro, falei, nossa, mas que carro maravilhoso, branca, o carro dos meus sonhos. Aí um irmão mais experiente do que eu falou assim, pastor, olha quem está lá dentro do carro. Eu falei, quem está lá dentro do carro? Aquilo lá é um traficante que está aliciando gente aí. Falei, misericórdia, é esse mesmo? Aí veio uma irritação. Falei, que absurdo, né? Uma pessoa de má caráter, que não serve a Deus, que está levando os jovens para o caminho errado, andando de Mercedes Sport, né? E eu andando num carrinho aí, né? Bem inferior, mas muito inferior ao dele, né? Isso aí me causou uma certa irritação, né? Mas depois eu falei, opa, não é por aí não. Salmo 37 demonstra que não é dessa forma que tem que ser, né? Outra situação, então, primeiro a indignação, depois vem o quê? No próprio versículo 1 ainda fala assim, ó, nem tenhas inveja do que pratica iniquidade. Malfeitores de iniquidades, o malfeitor ele vai fazer iniquidade, né? Mas nós não podemos ter inveja. E a inveja é um sentimento tão perigoso quanto a indignação, porque se nós entramos num processo de ter inveja, nós vamos começar a fazer comparações. E essas comparações, ela vai nos conduzir, nos induzir a fazer o que o outro faz. E aí nós estaremos agindo igual o ímpio. Algum tempo atrás, estava conversando com o senhor que teve uma vida ilibada. Uma pessoa, um exemplo mesmo. Não é aqui da igreja não, viu, irmãos? Um exemplo assim de pai, de esposo, de profissional, de homem íntegro. Mas, na idade avançada dele, conversando com ele, falou assim, eu me arrependo porque eu não fiz igual fulano de tal. Fulano de tal que ele estava se referindo a uma pessoa de uma conduta não muito correta, né, que extorquia dinheiro, aquela coisa toda, ligada a questões políticas, né? E ao governo do Estado de Goiás por muitos anos. Então, por que eu não fiz do jeito que o outro fez? Aí eu falei para ele, nossa, mas o senhor é uma pessoa tão um exemplo para mim, né? Uma pessoa honesta, digna. O senhor está com inveja daquele fulano de tal, que é mais sujo do que aquilo, né? Que é puleiro daquilo, né? Não, o senhor não pode ter essa posição. O legado que o senhor vai deixar para a família, o legado que o senhor vai deixar para mim, o legado que o senhor vai deixar para a sociedade, é exatamente que o senhor não se corrompeu. O senhor foi uma pessoa íntegra, né? Mas por que aconteceu isso com ele? Ele começou a ter inveja. Ele começou a fazer comparações. E a partir de se não fosse desencadeado, se não fosse estancado, ele poderia ter o quê? Fazer alguma coisa errada no final da sua vida. Né? Copiar um exemplo errado. Então é muito perigoso esse sentimento. Então o justo, né? Uma das práticas, então, do justo é esse, não ter inveja e não ter o que? Indignar com a prosperidade do ímpio. A inveja, segundo Provérbios 14:30, a inveja é a podridão dos ossos. Uma pessoa que ela começa a ter inveja. A comparação que o escritor de Provérbios fala que é uma podridão dos ossos. Você vai ficar numa situação interna tão difícil que é como que um câncer que vai correndo por dentro. Então, a inveja é uma podridão dos ossos. Segunda prática que os justos têm que ter, segunda aí, é que o justo deve... O que é que o justo deve fazer, então? Então,
Então, o primeiro é que não deve fazer, o segundo é o que ele deve fazer. E aí já vai também nos ensinando essas práticas, né? O que o justo deve fazer? Primeiro, 3 situações que o justo deve fazer aqui: confiar no Senhor, fazer o bem e alimentar-se da verdade. Segundo o Salmo 37 aqui, né? Então, confiar no Senhor. A despeito de tudo que o Davi viveu e tudo que ele passou, o versículo 3, então, ele fala assim, ó, para de fazer isso, para de indignar, para de invejar, mas vocês têm que ter uma atitude diferente, ô justo. A confiança que vocês têm que ter, para de olhar o que está acontecendo com ele. Agora, confia no Senhor. Confia no Senhor, que a sua situação vai ficar diferente. Confia na palavra do Senhor, confia nas promessas do Senhor. Tenha ousadia de andar segundo o que Deus espera que nós andemos. Você vai ver como que vai mudar. Essa é o conselho aqui, né? A prática, né? O conselho não é a prática que o justo tem que ter, né? Confiar no Senhor. Israel, principalmente no livro de Isaías, Israel, o povo de Israel, eles tiveram 2 cativeiros, o cativeiro da Assíria e o cativeiro da Babilônia. E antes do cativeiro da Babilônia, Isaías, né, profeta, anunciando o que ia acontecer, uma das situações que, antes ali do cativeiro babilônico, a Assíria tentou invadir o reino do sul também. Do norte ele levou cativo e tentou invadir o reino do sul. Naquele desespero de guerra ali, de sítio, de ameaça do rei da Assíria, que na época era o império mais poderoso da época, Israel pegou e foi até o Egito buscar o que? Refúgio, buscar uma aliança com o Egito, e o Egito tinha um poder bélico muito grande também, né? Para que o Egito livrasse Israel, então, do rei da Assíria. E aquele ali foi a bancarrota de Israel. No capítulo 30 e 31 da profecia de Isaías, Isaías adverte o povo, falou assim, ó, vocês tinham que buscar, confiarem em Deus. Vocês não tinham que confiar no Egito. O que é o Egito? O Egito é um bordão de cana esmagada. O que é o Egito diante de Deus? O que é o Egito diante daquilo que Deus pode fazer por vocês? Então, confie em Deus. E essa mensagem está ecoando, ela ecoa até hoje para nós. Quantas e quantas situações que nós estamos aí, temos que enfrentar, né? E nós vamos buscar o que é uma confiança na palavra do fulano de tal, no emprego. Claro que nós temos que nos aconselhar, mas em última instância a nossa confiança tem que estar aí no Senhor. É no Senhor. É o Senhor que vai nos livrar, né? Faz o bem. Nós somos criados para fazer o bem. Outra prática. Gosto muito de Efésios 2:10. Efésios 2:10 fala da graça. Nós somos predestinados, por causa da predestinação, essa graça nos atingiu. Mas quando Paulo fala de Efésios 2:10, ele fala assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos. Isso aqui é fazer o bem. Nós somos eleitos para fazer o bem. Fazer o bem não vai nos salvar. Primeiro nós somos salvos, igual está aqui. Mas o quê? Com um fim, para fazer o bem. Meu irmão e minha irmã. Eu gosto muito do termo que é usado, que fala assim, ó, pois somos feituras. Feito. Quando eu olho para vocês aqui, eu vejo, ó, cada um Deus fez aqui. Ó. Foi Deus que fez. Salmo 139. Lá no seio da nossa mãe, Ele que nos teceu. O cabelinho de uma cor, o olhinho de outro, né? A altura. É porque Deus é que fez você assim. Agora, Deus fez você para fazer o bem. E o salmista, né, nos demonstra isso mais uma vez. Né? Somos feituras, né, para fazer o bem. Somos chamados, então, para fazer o bem. E também no versículo aqui fala também alimentar-se da verdade. Alimentar da verdade. Verdade é a Bíblia sempre volta a essa questão da verdade. Por quê? Porque o oposto disso aí é o inimigo, quando enganou nossos pais ali no Éden, né, e foi através de uma mentira, falou que se comesse o fruto daquela árvore, nós seríamos como os deuses, né, conhecedores do bem e do mal, seria igual a Deus.
Então mentiu ali para os nossos pais. Então, através dessa mentira aí, o mal entrou no mundo, a condenação, e a partir disso aí, a palavra de Deus ela nos instrui que o justo ele tem que alimentar da verdade. Ele transpõe para os dias de hoje. O que é essa verdade? É falar a verdade em todo lugar. Nós temos que falar a verdade em casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Falar a verdade onde nós trabalhamos, né? Não tem esse negócio no trabalho, é mentira comercial. Quando nós estamos no trabalho, falando que nós estamos temos que ter a mentira comercial, nós estamos agindo o quê? Segundo aquilo que o inimigo das nossas almas quer mesmo, é que nós venhamos então a mentir, né? Ou seja, em tudo, nos relacionamentos, em tudo é falar a verdade. É alimentar. O salmista ele não usa a palavra fazer, não. A palavra que o salmista usa é alimentar. É comer a verdade. Então, o justo tem que, a prática do justo em relação à verdade, ele tem que comer a verdade, né? Tem que ser dessa forma, né? E terceira prática do justo aí, cadê a terceira? Está lá, ou seja, a meta, né? Qual que é a meta então? Diante disso aí que nós falamos, o que não pode fazer, a prática, do que ele deve fazer, e quais são então as metas do justo. A primeira meta dele é agradar a Deus. A segunda meta é entregar o caminho a Deus. E o terceiro é descansar em Deus, a despeito da situação. Agradar a Deus. Eu gosto de uma outra versão que tem quando fala aqui que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu gosto de uma outra versão da Bíblia que fala assim, ele tem o mesmo sentido, porém os termos são um pouco diferentes. Põe assim, ó, a outra versão fala assim, ó, põe a tua alegria em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, já diz o profeta no passado, né? Se nós temos alegria no Senhor, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, a nossa força está aí. A diferença do justo com o ímpio, uma das grandes diferenças é isso aí, né? E eu entendo que a chave do sucesso do justo está nesse texto, nesse versículo que fala assim, ó, põe a sua alegria, inclina seu coração para Deus, tenha o seu prazer em Deus, né? Porque a vontade de Deus ela é boa, lá já em Romanos, ela é perfeita, ela é agradável a vontade de Deus. Então nós devemos, então, primeiro, agradar de Deus, né? E Ele satisfará, então, os desejos do coração. Por que satisfaz os desejos do coração quando nós agradamos de Deus? Simples. Que nós estamos agradando de Deus, que só tem coisas boas, só faz coisas boas. Aí Deus vai atender o nosso coração. Se eu agrado daquilo que Deus agrada, Ele vai me atender. Por isso que Tiago fala que muitas das nossas orações elas não são atendidas. Por quê? Porque nós oramos, então, muitas vezes nós oramos para atender as nossas satisfações, os nossos egoísmos. Mas quando eu oro segundo a vontade de Deus, que está expressa na palavra de Deus, aí Ele vai me atender. Então é assim, né? Entendo que a chave do sucesso para o justo é esse, né? Agradar do Senhor, fazer o pedido segundo Ele. Entregar o caminho. Entregar o caminho aqui já não é mais a questão da salvação, não. Nós já somos salvos, o justo é salvo pela graça de Deus. É entregar mesmo, é aquilo que o profeta Jeremias fala assim, que ao homem não cabe escolher o seu caminho. O seu andar tem que estar nas mãos de Deus. Aquilo que eu vou fazer tem que estar nas mãos de Deus. A minha profissão tem que ser segundo a vontade de Deus para mim. Os meus relacionamentos, a minha conversa, tem que ser segundo a vontade de Deus. Esse caminho é no cotidiano. Semana que passou agora, que encerrou, se nós abrirmos aí os portais aí de informação, essas plataformas de streams aí, está escrito lá assim, ó, com relação a um advogado que morreu aqui em Goiânia, Djalma Rezende. Um dos advogados mais ilustres e importantes do Brasil morreu em Goiânia, Djalma Rezende. Os advogados aqui sabem dessa informação. Ele morreu, o mais ilustre que tinha.
Eu sou amigo de um advogado que passava algumas informações dele. Para mim é o seguinte, informação de informação, irmãos. Ele tomava vinho, era de 50 mil reais a garrafa. Ele podia fazer isso. Ele não estava fazendo coisa errada, porque ele podia fazer isso. Ele tinha dinheiro para isso, porque ele ganhava muito dinheiro. Ele era muito bom advogado. Mas ele entregou o caminho dele para o Senhor. Só lá na glória que a gente vai descobrir se ele se entregou ou não, né? Então, essa questão, entrega o seu caminho ao Senhor, entrega a sua vida, entrega o seu cotidiano, né? Entrega o seu cotidiano, que aí ele fará sobressair a sua justiça, como diz o versículo 6 aí, né? E o teu direito como o sol do meio-dia. Ele fará isso aí. E por último, descansar. E aí nós já vamos partindo então para essa questão da introdução, que eu falei que o Salmo é uma pedagogia anti-estresse, né? É o descansar. O povo de Israel foi um povo que sofreu muito, muito, muito mesmo, 40 anos de deserto, meus irmãos. Porque aquele povo, quando saiu do Egito, eles demoraram a aprender a descansar no Senhor. Descansar nas promessas de Deus. Quando Deus falou, não vai faltar nada. E eu é que vou conduzir, é o anjo do Senhor que vai dirigindo na frente. Mas aquele povo, vez por outra, desconfiava disso aí. Não acreditava nas promessas de Deus. E com isso eles sofreram muito. Mas muito mesmo. Depois, na terra de Canaã também, sofreram muito. E lá em Hebreus, né, no capítulo 4, 1 de Hebreus, fala que a proposta que Deus tinha para aquele povo judeu daquela época, é que eles entrassem no descanso de Deus. E a prática, uma das práticas que nós temos que ter, o justo tem que ter, é descansar no Senhor. Descansar nas promessas de Deus, né? Essa é a solução para o estresse. Descansar. O justo, ele vai viver o quê? Por fé. O justo viverá pela fé. Tem no Antigo Testamento e tem o quê? Repetido isso aí no Novo Testamento. O justo tem que viver pela fé, né? E Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 25, Mateus, então, o Sermão do Monte, Jesus vai fazer um grande ensino pedagógico, vai mostrar ali para os seus seguidores, para os seus discípulos, né, como é que se tem que se viver. E Jesus fala para ele sentado ali no Sermão do Monte. A primeira coisa que fala no versículo 25, fala assim, ó, não andeis ansiosos com o que comer, beber e vestir. O vosso Pai Celeste sabe o que vocês precisam. Isso aí não é um convite ao comodismo, de forma alguma. Isso aí é uma intimação para você e eu entendermos o seguinte, que a providência de Deus, ela será realizada na nossa vida. Mateus 5, 25 e versículos seguintes, ele trata disso aí, da providência de Deus. Que ele demonstra o quê? Que o passarinho lá, ó, que não semeia de jeito nenhum, não passa fome. Que os lírios lá, lírios do campo, que não tinha quem cultivava eles vestiam melhor, eram mais belos do que as roupas de Salomão. Por quê? Porque tinha a providência de Deus, né, para com aquele povo lá, né? E essa questão aqui, quando o Davi, né, o Salmo 37 está então nos intimando, é para isso aí, descansa. Não olha para o que está acontecendo, não precisa de olhar para o ímpio. Não precisa de olhar para a vida do ímpio. Segue a vida. Faz o bem, alimenta da verdade, entrega o caminho, descansa. E quem vai cuidar do ímpio, né? Não sou eu, não. Não é você, não. E aí eu concluo com essa questão aí, né? Dá uma conclusão aí, por favor. O que é a conclusão, então? Deixa a ira, abandona o furor, certamente se acabará mal. Salmo 37. Agora volta lá no título para mim, por favor. Então, olha aqui. Me ajuda, vamos ler todos aí. Deixa o quê? A ira, abandona o furor, certamente isso acabará mal. Então, vamos voltar agora lá no título. Olha aqui, qual que é o destino do ímpio? Vai acabar o quê? Mal. É só isso, pastor? É. E o que o justo tem que praticar?
Qual a prática dele? Volta lá na conclusão. Conclusão. Mais um pouquinho. O que ele tem que praticar? Abandona o quê? Deixa o quê? O que mais? E? Deixar e abandonar não tem quase que o mesmo sentido? Deixa o seguinte, ó. Corre. Corre na sua vida de ter ira. E o que? Abandona, ainda é mais intenso ainda. Ou abandona isso aí, rapaz. Para com isso. Para de preocupar com a vida do ímpio. Certamente você vai dar mal. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.